Olá, tudo bem? Eu me chamo Gislaine Bispo, sou coach e este é o quadro Cuide-se Bem. Cuidar-se bem é compreender que somos completos. Corpo, mente, espírito, tudo o que há em nós nos completa e tudo o que fazemos por nós nos molda. Cuidar-se bem é entender que precisamos de alimentos para o corpo e para a mente, que somos ricos de recursos, munidos de capacidades infinitas. Precisamos de mimo, amor, carinho. A melhor pessoa para cuidar de nós somos nós mesmos. Cuide-se bem. E o quadro Cuide-se Bem é um quadro preparado para você e para mim também, para nós seres humanos nos lembrarmos, nos atentarmos da necessidade que nós temos de olhar para nós mesmos. Mas não olhar para nós quando acontece um desafio, não olhar para nós apenas quando acontece alguma situação de doença, quando o nosso corpo começa a nos pedir, nos implorar para que a gente volte o olhar para ele. Não. A ideia aqui é trazer à tona que é importante nós olharmos para nós diariamente, com um olhar de cuidado, com um olhar de carinho, com um olhar de amor. E este autocuidado, ele passa por nosso corpo como um todo, também pelas nossas mentes, né? Porque o nosso corpo e a nossa mente formam um só sistema. Nós acreditamos muito nisso. Então, quando eu olho para mim, olhando para minha mente, olhando para o meu cérebro, olhando para os meus pensamentos, quando eu olho para mim, olhando para o meu espiritual, olhando para a minha conexão com aquilo que eu acredito que é algo maior que eu, quando eu olho para mim, para o meu corpo físico, para a minha alimentação, para a necessidade que eu tenho de praticar atividade física, eu estou cuidando, eu estou me cuidando, né? Eu estou olhando para mim mesma. E é este despertar que nós queremos com este quadro Cuide-se Bem. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este quadro. E para o nosso bate-papo de hoje, do quadro Cuide-se Bem, trouxemos uma convidada especial que vai trazer insights, que vai nos falar sobre o nosso cuidado com o corpo físico, com o nosso físico, através do Pilates. A Flávia Fernandes é especialista em Pilates, ela é proprietária e instrutora de Pilates no estúdio Stelo, em Jundiaí. Flávia, seja muito bem-vinda para este nosso bate-papo de hoje. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer às meninas pelo convite para participar desse projeto tão legal que elas estão desenvolvendo. A gente vê que tem muitas... As pessoas querem se cuidar, querem se movimentar, mas ficam perdidas, não sabem por onde começar, e a gente está aqui para isso, para dar dicas, tirar algumas dúvidas. Vou começar me apresentando. Meu nome é Flávia Regina Oliveira Fernandes, sou formada em Educação Física há 10 anos, especializada em Pilates e trabalho com Pilates há 9 anos. Sempre me movimentei, sempre gostei de atividade física. Desde criança, sempre estava já inserida nos esportes. Tenho um exemplo dos meus pais que gostam de atividade física. Na fase da escola, tive excelentes professores nessa área também, que sempre me incentivaram e me motivaram a continuar nesse caminho que eu já gostava e já me identificava. Então, eu já trabalho há 9 anos com Pilates, trabalhei em outras academias e há pouco tempo eu assumi a direção do estúdio Stelo Pilates. O Pilates, ele carrega o nome do seu criador, que é o Joseph Pilates. O Joseph Pilates, ele nasceu em 1883 e ele sempre foi uma criança muito doente. Então, para vencer todas essas doenças, ele ia atrás de atividade física para conseguir ter uma melhora física e emocional. E na época que ele criou o Pilates, ele estava trabalhando de enfermeiro dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Então ele utilizava as molas das camas para reabilitar esses soldados. E até nessa época, os soldados, de outras bases, eles ficavam doentes porque teve uma epidemia de gripe, influenza naquela época, e os soldados que ele estava tratando
eram recuperados e não eram contaminados, porque eles estavam com uma resistência e com uma imunidade alta. Então, o Joseph criou 34 exercícios de solo, que são chamados de Mat Pilates, e depois desses exercícios ele foi criando os aparelhos para melhorar as performances dos exercícios de solo. Nos aparelhos você consegue trabalhar de uma maneira com mais força, né, mais resistência, que você tem a ajuda das molas para melhorar a força, consequentemente melhorando o seu desempenho, você fará os exercícios de solo de uma forma com mais facilidade. Logo após a guerra, os bailarinos, né, os atletas começaram a utilizar o método Pilates para melhorar o seu desempenho, fortalecimento e recuperar lesões da própria atividade, que era o balé. E depois disso, o Pilates começou a ser reconhecido no mundo inteiro. Flávia, os benefícios que o Pilates proporciona para as pessoas já é conhecido. Muitas pessoas conhecem, ou porque pratica, ou porque já ouviram falar. Eu, particularmente, já pratiquei Pilates. Atualmente não estou praticando ainda, mas eu já pratiquei e sei que os benefícios são notáveis e a curto prazo. A curto prazo você já percebe os benefícios que o Pilates proporciona. Nos fale mais sobre a importante ferramenta que é o Pilates para a nossa saúde física. O Pilates é uma atividade muito indicada pelos médicos, porque ele melhora muito a flexibilidade do aluno, melhora a força, a definição, a resistência muscular. Ele não tem impacto, é uma atividade sem impacto, ele corrige as posturas. A ideia é que a gente busque o Pilates como uma prática de atividade física, como um fortalecimento do corpo. Enfim, de forma preventiva. Mas de maneira geral, muitas pessoas têm contato com o Pilates depois que tem um desafio de saúde ou depois que tem algum problema relacionado ao corpo e que Pilates pode muito ajudar. Se tratando de desafios e dores físicas, quais que você acredita que são as principais que a prática de Pilates pode ajudar? Pilates, por ser uma atividade que não tem impacto, ele traz inúmeros benefícios para quem sofre com alguma patologia na coluna ou nas próprias articulações, como o joelho e quadril, porque ele fortalece aquela área e ele alonga, trazendo então mais conforto tanto nos exercícios quanto na vida das pessoas. Além dos benefícios preventivos e também para tratamento de patologias existentes, o Pilates também proporciona um equilíbrio entre corpo e mente. Nos conte, Flávia, como isso acontece? Além desses inúmeros benefícios para o físico do aluno, o Pilates também tem esse poder de trabalhar o corpo e a mente. Então, ele equilibra o corpo e a mente do aluno. No exercício, são exercícios concentrados, são exercícios lentos que você faz sentindo o seu corpo. No Pilates, a gente foca muito em concentração, em respiração. Então, qualquer exercício que você for fazer, tanto no Cadillac, ou na Chair, ou no Reformer, você precisa estar concentrado, você precisa focar na sua respiração e precisa focar no movimento que você está realizando. Assim, você vai ter uma melhor consciência corporal e vai sentir realmente aquela região do corpo que você está usando, né? Que você está usando e fortalecendo ou alongando no exercício. E com essa concentração, você acaba esquecendo os problemas que você tem fora da aula, esquecendo dos problemas que você tem no dia a dia e trazendo esse equilíbrio entre corpo e mente. Flávia, muitas vezes a pessoa tem um interesse, ele tem o desejo de praticar Pilates, quer conhecer mais sobre, mas não sabe se pode ou não praticar. Qualquer pessoa pode praticar Pilates? Isso, todos podem praticar o Pilates, porque as aulas elas são direcionadas de acordo com a necessidade, o objetivo e as próprias limitações do aluno. Então, desde criança até terceira idade,
gestantes, né? Todo o trabalho, todos os exercícios são voltados para o perfil daquele aluno. Então a gente vai adaptando os exercícios de acordo com o que o aluno pode fazer, de acordo com o que o aluno precisa fazer, né? E de acordo com as limitações dele. E agora, com a quarentena, algumas pessoas exageraram na alimentação, deixaram de praticar atividade física na medida certa e de repente ganharam uns quilinhos a mais. Pilates ajuda no emagrecimento? O Pilates, ele ajuda no emagrecimento. Ele não tem um resultado tão rápido quanto uma atividade aeróbica, mas ele sim emagrece, dependendo da intensidade da sua aula e da sua alimentação. Flávia, gratidão imensa por sua contribuição, gratidão imensa por ter nos trazido todo esse aprendizado, todas essas informações a respeito de Pilates. Foi bem bacana aprender sobre tudo isso e com certeza trouxe aí uma pitadinha de quero conhecer mais sobre isso. Então nós vamos deixar nos comentários os contatos da Flávia para que você conheça o estúdio dela. O estúdio dela fica em Jundiaí, na Vila Arens, é o estúdio Stelo Pilates. Vale super a pena você ir lá conferir, conhecer. Já recebi indicações de que é super incrível, super maravilhoso e é por isso que eu trouxe ela para bater o papo com a gente. Gratidão imensa, Flávia, e até a próxima. Então é isso, pessoal. Eu costumo falar para as pessoas, né, para os meus alunos, para quem quer conhecer um pouquinho mais de Pilates, que o Pilates ele não é só você fazer, né? Não é só você sentar nos aparelhos e repetir os movimentos. Você precisa sentir o que é o Pilates. E é através dessa combinação de respiração, concentração, do próprio movimento, né, equilibrando corpo, mente e espírito, tá bom? Gratidão, meninas, muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida, é só vocês me procurarem pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, que as meninas vão disponibilizar para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou de saber mais sobre Pilates? Eu, particularmente, tive aí no passado um desafio de saúde que me obrigou a fazer a prática de Pilates, né? Mas eu acredito que a gente não tem que chegar a esse extremo. Permitir que o nosso corpo grite e que venha um desafio de saúde para a gente olhar para ele. Então, o meu alerta é, antes que isso aconteça, busque a prática de atividades físicas que sejam adequadas para a sua estrutura corporal, que sejam adequadas para a sua realidade, porque muitas vezes a gente tem realidades diferentes, né? E Pilates é uma prática que, de maneira geral, cabe para muitas realidades. Então pense a respeito e se quiser saber mais sobre o trabalho da Flávia, pegue os dados nos comentários, nós vamos deixar nos comentários e entre em contato com ela, agende uma sessão experimental lá para conhecer o trabalho que ela realiza. E na semana passada, no quadro Viva a Maravilha de Ser Mulher, a Fabrini falou justamente em tudo isso, né? No olhar para si, observando e olhando para a maravilha que é ser quem você é. E olhando para essa maravilha que é ser quem você é, você pode, deve e precisa cuidar de você, cuidar de quem você é. E não só mulher, homem, sendo quem você é, sendo a maravilha de ser humano que é você. Você pode ou deve olhar para você com muito zelo, com muito carinho e se cuidar. O quadro Cuide-se Bem vai ao ar uma vez por mês, na quarta-feira de cada mês. Então, no próximo mês de setembro, na quarta-feira de setembro, você vai assistir ao quadro Cuide-se Bem. Se não assistiu aos quadros anteriores, né, aos programas anteriores, se conecte no Facebook e no YouTube, Viva com Sentido, e veja lá, confira lá os nossos quadros. Nós temos Cuide-se Bem, Dinheiro com Sentido, Viva a Maravilha de Ser Mulher e Fazendo com Sentido. O quadro Cuide-se Bem fica por aqui.
Nos vemos então no mês que vem, em setembro. Anote aí na sua agenda, anote no seu calendário que nós nos vemos em setembro, na quarta-feira de setembro. Um beijo para você e cuide-se bem.